Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. E nesse vídeo eu vou falar sobre a temporada geminiana, o que nos aguarda e o que a gente pode esperar dessa temporada e quais são as reflexões para isso. Pois bem, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu só tô pegando a minha cola porque eu preciso dela, gente, para lembrar de algumas coisas, senão eu esqueço, né? E se você não me conhece, conheça aqui o meu canal, curta, compartilhe, tá? Eu também tenho meu trabalho no Instagram, no Facebook e no meu blog, Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana. Mas vamos lá? Pois bem, gente, eu vou falar sobre a temporada geminiana. O que significa temporada geminiana? Significa que o Sol entrou no signo de Gêmeos. E ele entrou no dia 21 de maio, tá? Ele saiu do signo de Touro, que é um signo do elemento terra, voltada para as questões práticas da vida. O elemento terra tem muito a ver com a função sensação, ou seja, com os 5 sentidos, com o aqui e agora, com as coisas materiais. Ele entra num signo de ar. Os signos de ar, né, no qual Gêmeos está inserido, ele tem a ver com a função pensamento. O que significa isso? Todos os 3 signos de ar, Gêmeos, Aquário e Libra, eles são simbolizados por figuras humanas, né? Ou no caso de Libra, por uma balança, que é uma criação humana, tá? Então são 3 signos que representam, o ar ele representa aquilo que é próprio do humano, tá? Que são as relações, as trocas. Então tem a ver sim com relacionamentos, tá? Não é do campo da água. A água é o afeto, tá? É emoção. Aqui a gente tá falando de relações, tá? Os outros signos, por exemplo, a água, todos os signos são representados por animais, né? Mas a tríade do ar são representadas por figuras humanas ou imagens de criações humanas. E isso é muito importante para a gente definir essa temporada, tá? Então a gente sai de uma temporada mais lenta, mais pacata, o foco estava na segurança material, no aqui e agora, nós fazemos as coisas com calma e com estruturação. Agora é o agito, é movimento. Mas que tipo de movimento? O mental, a comunicação, o comércio vai estar muito em alta, né? O foco vai estar em negociações, tá? Então, vamos lá. O Sol, ele representa o foco, aquilo que está iluminado naquele momento. Então, a consciência coletiva está iluminando nesse momento os temas geminianos, tá? Que são a conversa, né? É conhecido como signo do bate-papo, da conversa. Sem conversa, a gente não constrói pontes, a gente não liga pessoas, a gente não consegue se conectar, isso nos torna muito humanos. A conversa, a troca, a comunicação, tá? A comunicação é algo assim, essa comunicação verbal é algo intrinsecamente humano, né? A negociação, o diálogo, a leveza, que a gente sai da densidade da terra para a leveza do ar, tá? Nessa coisa fluida do ar, mas também da ambiguidade, da duplicidade. Isso eu quero falar bem a fundo sobre esses aspectos aqui, tá? Gêmeos é regido pelo deus Mercúrio, que na mitologia grega é Hermes, tá? Que é o deus da comunicação. Ele é representado como um deus alado, ele tem um capacete, o caduceu na mão, e ele tem uma sandália com asas, na qual ele pode voar e ele viaja muito rápido, tá? Ele tem asinhas e vai para tudo quanto é lado. E ele pode em todos... Ele é o psicopompo, tá? Ou seja, ele é aquele que leva informações, tá? Então ele vai para o reino de Hades, para a Terra, para o Olimpo. Ele tá em tudo quanto é lugar, né? Então a gente vê essas qualidades também no signo de Gêmeos, que é a rapidez, tá? Eles não param num lugar só. É muito difícil você ver um geminiano parar ali. Então é só uma conversa tranquila com uma pessoa, mas ele vai conversar com outra pessoa, vai conversar com o outro, né?
É o deus das artimanhas, é o deus da inventividade, é o deus da criatividade. Então isso é muito presente também no geminiano. Ele sabe sair de enrascadas com o seu mental, com a sua astúcia. Todos nós temos gêmeos no mapa, mesmo que você não tenha nenhum aspecto, nenhum planeta no signo de gêmeos, em algum lugar você tem essas características. Então dá uma olhada no seu mapa, onde você tem o signo de gêmeos, tá? Então, ele era um deus ligeiro, tá? Rápido e não se detinha em nenhum lugar. Não é touro, gente. Que quer aquela segurança daquele lugar e daquela estabilidade. Agora, o foco é não mesmo se deter em nenhum lugar. As pessoas com sol em gêmeos ou com aspectos importantes em gêmeos são assim, uma hora eles estão aqui, outra hora eles não estão, tá? É o deus dos comércios, dos comerciantes, dos viajantes, tá? Do povo que trabalha com comunicação. É aquele que estabelece pontes, porque ele era o mensageiro dos deuses, tá? Então ele levava as mensagens dos deuses para os homens, ele trazia de volta as almas lá do Hades, tá? Então ele tem essa capacidade de criar pontes. Em termos psíquicos, é Mercúrio no nosso mapa e é Gêmeos no nosso mapa que é capaz de estabelecer ponte da consciência com o inconsciente. A gente vai falar isso já sobre isso, tá? Porque ele conseguia descer até o reino do Hades, o reino do inconsciente. Então ele tem essa capacidade. A gente encontra muitos geminianos ou pessoas com aspectos importantes em Gêmeos, né? Com essa capacidade, por exemplo, de ser um ótimo terapeuta. Porque eles são muito curiosos. Então eles vão vendo, vão aqui, vão ali, vão pegando as informações, tá? E consegue unir o consciente e o inconsciente, ok? Essa capacidade de curiosidade, essa capacidade de perguntar, essa capacidade de ser curioso, podem transformá-los em excelentes analistas, tá? Mas assim como o seu Deus, Gêmeos é um signo que representa a própria dualidade humana, tá? Então a gente vê pessoas com aspectos fortes em Gêmeos, que é tudo sempre dois ou mais. 2 trabalhos, 2 formas de trabalhar, ou mais de uma, né? Vocês já podem ver que eu tenho Gêmeos na casa do trabalho, né, gente? Eu faço zilhões de coisas, né? Então é sempre muita coisa, né? Não pode ser uma coisa só. Eles cansam. Eles não aguentam. Inclusive, isso pode ser levado também para o âmbito amoroso. Vai que a pessoa tem uma Vênus em Gêmeos aí, geralmente tá sempre entre 2 pessoas, tá? Então, é muito comum você ver Gêmeos, geminianos falando no celular, mexendo no fogão, né, cozinhando feijão, tá fazendo trabalho, atendendo telefone, cuidando do filho, tá? Porque eles estão sempre muito ligados, muito antenados, assim. A mente deles não para, ok? Isso não é desconfortável, de forma alguma. Isso é natural para eles, tá? Os outros é que cansam dessa mobilidade de Gêmeos, tá? De pessoas com aspectos fortes em Gêmeos, tá? Ficam cansados dessa energia. Muitas pessoas que são mais pacatas, mais tranquilas, cansam desse movimento mental todo, dessa curiosidade, desse, quero ver isso, quero ver aquilo, quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo. Pode cansar a pessoa com muito touro, muito capricórnio no mapa, pessoas com muita água, né, que são muito mais profundas, podem cansar com os geminianos, né? Ou tem que aprender com a leveza geminiana, porque eles não param mesmo, tá? Como Deus Hermes, ele não fixava, ele não tinha um ponto fixo, gente. Ele não vivia no Olimpo, ele vivia pelo mundo, tá? Então eles podem estar lá no computador, trabalhando, mas respondendo mensagem aqui no WhatsApp e tudo mais, tá? Eles são muito ligados nos 220, só que falta um aspecto extremamente importante, eles são extremamente dispersos. Como é tudo 2, o lado sombrio deles é que eles não se aprofundam em nada. Então eles têm que trabalhar essa questão sombria de poder ter mais profundidade, tá? Eu já vou falar mais sobre os aspectos sombrios. Uma outra coisa muito legal de Gêmeos é o seu aspecto gregário. Eles conseguem ser amigos de todo mundo, mas muitas vezes eles são amigos de todo mundo, mas não são de fato amigos de ninguém profundamente, tá?
Outro aspecto muito bacana deles é o artístico. Como o deus Hermes e Mercúrio. Vamos lembrar a mitologia desse cara? Né? Que na verdade são o mesmo deus, um da mitologia romana, outro da grega. Ele criou a flauta de Pan, do deus Pan. E ele criou a lira de Apolo, onde ele toca música. Então, a gente pode encontrar muitas pessoas com aspectos fortes em Gêmeos na música, na literatura, porque eles são muito artísticos e muito criativos, tá? Então, colocar essa energia na música e na arte é muito legal, porque eles são muito criativos, eles conseguem encontrar soluções para tudo. Um outro ponto aqui, vamos lembrar da mitologia de Mercúrio, Hermes, é que Hermes foi capaz de escapar de Zeus, né? Do castigo de Zeus. Hermes também é o padroeiro dos ladrões. Já vou falar sobre isso, tá? Gente, que é a sombra do geminiano, de signo de Gêmeos. Ele roubou o rebanho que era cuidado pelo seu irmão mais velho, Apolo. Apolo, lógico, sacou que era ele. Eles foram até o Olimpo. Apolo foi lá reclamar com Zeus, o pai dos dois, e falou assim: esse moleque tá roubando minhas coisas. E ele conseguiu sair de uma enrascada, ele conseguiu fazer Zeus dar risada, ele contou uma piada lá, e Zeus não puniu ele, tá? Inclusive, ele é o único filho de Zeus que a deusa Hera não persegue, nunca percebeu, tá? Ela nunca perseguiu Hermes, ela gosta do Hermes, ele tem essa capacidade de fugir dessa enrascada. Então a gente pode ver em Gêmeos essa capacidade de fugir das enrascadas, ser criativo. Pô, tô aqui com um problemão, tá? Essa criatividade, essa arte geminiana, mercurial deles, é muito, muito interessante. E aqui o foco vai estar nisso. Como você tem a sua capacidade criativa de não ficar lá naquele problema, encontrar leveza e criatividade. Então o foco vai estar nisso, tá? Agora vamos ao lado sombra. Eu já comecei a dar uma pincelada aqui, né? Que é o lado sombrio que algumas pessoas apresentam, que precisa ser trabalhado, por exemplo, em pessoas que têm aspectos fortes em Gêmeos, tá? Eles são, algumas vezes, mentirosos. Como Hermes, né? Ele foi contando, é o lero-lero, tá? Rolando lero é de Gêmeos, certeza, tá? O pá daqui, pá de lá é de Gêmeos. Bem enganadores, trambiqueiros, até porque Hermes é padroeiro do ladrão, né? O ladrão, ele precisa ser esperto, ele precisa ser criativo para não ser pego, tá? Então ele era padroeiro desses caras também, tá? Alguns são extremamente tagarelas, pode cansar um pouquinho, né? Quem não gosta muito de falar, né? Fofoqueiros e não confiáveis, né? Quem nunca conheceu uma pessoa que adora, porque eles adoram pegar informação, né? Então, eles podem ir para esse lado sombra, que é da fofoca. Ai, você não sabe a última. Aí vai, conta pro outro, né? E a coisa vira um telefone sem fio, ok? Então, há que se cuidar desses aspectos sombrios. A gente pode ter nessa temporada geminiana ótimas informações, porque Gêmeos é a capacidade de trazer informações, de divulgar boas informações, mas também fake news, tá? Porque Hermes pode vir aí fazer uma traquinagem, né? E aqueles que são mais traquinadores, vamos dizer assim, mais trambiqueiros, né? Enganadores, podem bombar, né, nesse período. Então, há que se ter muita responsabilidade sobre as informações que a gente passa, ok? Pra gente não enganar. Então, o que a gente pode ver, às vezes, aqui nessa temporada geminiana, e há que se cuidar disso, que é, por exemplo, a falta de retidão, que algumas pessoas com Gêmeos carregam, a falta de compromisso, profundidade e responsabilidade, tá? E isso vai ser cobrado, porque lá pelo dia 27, óbvio que eu vou fazer outros vídeos a respeito disso, dos trânsitos que vão ter na temporada geminiana. Mas lá pelo dia 27, Saturno vai pegar o Sol em Gêmeos, vai fazer uma quadratura. Isso é uma grande porrada, um tapa na cara para pessoas que têm aspectos importantes em Gêmeos e para nós também. Você passa informação com responsabilidade, né? Você tem compromisso com aquilo que você fala, com aquilo que você diz. Isso é extremamente importante. Você tem profundidade. Você consegue estruturar, por exemplo,
algo que você fala que vai fazer, né? Então vai ser cobrado a gente sair do falatório, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou, porque eu fiz, porque eu quero, e realmente se comprometer em fazer aquilo, tá? Então a gente pode encontrar no lado sombrio de Gêmeos a falta de estabilidade e segurança, né? Como sempre como dizem por aí, né? Você vai a uma festa e vai de carona com o geminiano, cuidado, tá? Pede, já vai pensando que você vai voltar de Uber, que possivelmente essa pessoa vai encontrar outra pessoa que vai conversando, que papapá, você vai ter que voltar de Uber, né? Se você quiser voltar de carona com alguém, vá com um capricorniano, com um canceriano, que vai cuidar de você, né? Senão, se prepare para voltar de Uber. Mas eles têm um lado leve e engraçado, né? Tanto que ele fez Zeus here. Tá? Eles têm essa capacidade, né? Gêmeos tem essa capacidade leve. Então que a gente foque no leve, no criativo da vida. Não só no descompromissado, por favor, gente. Que isso não é bacana, principalmente quando a gente fala de trabalho, né? E de relações. A gente ter responsabilidades afetivas aqui. Mas ver a vida com criatividade. Ver o lado engraçado das situações. É isso que essa temporada geminiana vai pedir, tá? Então, o que vai estar em alta nessa temporada? Fazer cursos, novos cursos, estudar. Gêmeos pode ser o aluno como professor. Apesar que eu vejo mais o professorado em Sagitário, tá? Mas Gêmeos tem essa capacidade de curiosidade. É aquela pessoa que lê mais de um livro. Leu 3, 4 por vez. Lê mais de um livro. Faz vários cursos, então focar em novos cursos, novos aprendizados, leituras, troca de informações, né? Isso vai estar muito em alta. É momento de circular em novos grupos, circular, conhecer novas pessoas, para ter novas informações, isso é muito importante, tá? Gêmeos e Mercúrio regem também o trânsito, tá? As movimentações, os automóveis e toda forma de deslocamento, ok? Então a gente pode ter aí algumas questões ligadas a isso, tá? Com foco nisso. E ao comércio também. Mas esse é um período, gente, que eu vou falar um pouquinho mais a fundo. Eu vou dar só mais algumas pinceladas a respeito do que vai ter nessa temporada geminiana, mas a gente olhar a nossa sombra. Já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, a gente começou a temporada geminiana ainda com a quadratura em T, Plutão, Marte, Júpiter, tá? Formando esse samba no céu de momento de tensão, de crise, de coisas que podem vir à tona em termos de crises e coisas bélicas, brigas, conflitos, entre outros. Plutão retrógrado no signo de Aquário, trazendo as questões sociais muito à tona, tá? Questões que a gente precisa olhar com mais profundidade, coisas sombrias da sociedade à tona. Por exemplo, o caso do jogador Vini Júnior. Veio à tona aquele racismo que é coletivo, é um racismo coletivo, pipocando. Plutão vai lá, escarafuncha mesmo e traz à tona. Que coisa mais retrógrada que racismo? Pois é, Plutão retrógrado, tá? Então a gente ainda tem essa quadratura em T, Plutão ainda retrógrado, ele vai voltar para Capricórnio, fazer suas cobranças de Capricórnio de novo, tá? E a quadratura, como eu citei, vai ficar um pouco tempo, 27 a 29 de maio, que aí vai fazer uma cobrança muito forte no nosso posicionamento em termos de maturidade, tá? Porque Gêmeos é um signo que pode ser extremamente pueril, tá? Imaturo, infantil. Então, Saturno vem aqui nos cobrar, tá? Vocês já tentaram entreter uma criança agitada? Você não consegue, isso é Gêmeos, tá? Você não entretém aquela criatura, né? Você tem que sempre estar com novidade. Mas Saturno vem trazer uma responsabilidade, pedindo responsabilidade sobre isso, com aquilo que a gente está construindo, não é só no falatório, é fazer, pôr a mão na massa e se disciplinar, ok? Falarei mais sobre isso. Mas agora eu quero ir para a reflexão, agora a cerejinha do bolo, gente. Sobre a imagem de Gêmeos. Gêmeos é sempre dual, a gente vê aí símbolos de duas pessoas.
E eu quero falar sobre a simbologia do irmão gêmeo, ou do irmão. Por quê? Gêmeos é uma energia compatível com a casa 3, que tem a ver com os irmãos, com primos, figuras. A gente costuma dizer que são relacionamentos que não são escolhidos por nós, são atribuídos. Você nasceu nessa família, você vai ter essa figura que é irmão ou irmã, tá? Mas eu quero falar das figuras de mesmo sexo, que são irmãos ou gêmeos, tá? No livro, Ao Encontro da Sombra, que é um compacto de vários textos de autores junguianos a respeito da sombra. A autora Christine Downing, ela fala sobre o relacionamento de irmãos. Eu quero mostrar alguns pontos aqui para a gente entrar na reflexão. Ela diz o seguinte: o relacionamento fraternal é um dos mais duradouros de todos os laços humanos, começando com o nascimento. Você já nasce, ou você nasce junto. Se você é gêmeo, você já nasceu, já começa a ter o irmão. E só terminando com a morte de um dos irmãos, principalmente se são gêmeos, tá? Então é muito comum na relação de irmãos, tô falando no sentido literal mesmo, a gente esquecer, se afastar, tá? Existe isso. Ou se não, tem uma relação muito profunda com a figura do irmão do mesmo sexo, tá? Então, é muito comum na sociedade se afastar um pouco dos irmãos, tá? E se reaproximar deles em momentos de celebração, como a autora diz, que é casamento, nascimento, ou época de divórcio, falecimento em família. E ela diz o seguinte: nesses momentos descobrimos com surpresa a rapidez com que ressurgem os padrões de interação da infância e a intensidade dos ressentimentos e valores da infância. Nesses encontros, principalmente com as figuras de irmão, que vem toda a quinta série à tona, né? Todo esse lado pueril de gêmeos, né? Fazendo um aspecto regressivo, a gente voltar, inclusive, para ressentimentos com as figuras de irmãos, tá? Por quê? Porque a figura do irmão gêmeo ou do mesmo sexo, ela representa o seguinte: é alguém igual a mim, principalmente o gêmeo, você olha falando, você é igual a mim, mas não sou eu, é o outro. E é muito comum a gente ver em figuras de irmãos do mesmo sexo ou gêmeos iguais o seguinte aspecto. A gente pode ter aquela dupla assim, a menina que é a bonitinha e a irmã que é inteligente. O menino que é estudioso e bonzinho, e o irmão que não quer saber de nada, que é o porra louca, vamos dizer assim, tá? E eu já vou falar um pouquinho sobre isso, porque é paradoxo, tá? É paradoxo porque no irmão, na imagem do irmão ou da irmã, a gente tem um eu ideal projetado, mas também um eu que é ligado à nossa sombra, que Jung chama de sombra, tá? De sombra. Então é muito fácil a gente ter dois aspectos, a gente ter essa dualidade muito presente na figura do irmão. Qual dualidade? A primeira, o apego, tá? É muito comum em momentos de cansaço, né, que a gente está inseguro, a gente se voltar para essa figura, que não é como os pais, tá? Porque tem uma certa simetria, os pais estão muito mais acima. A gente consegue também expressar a nossa hostilidade, nossa agressão de forma muito mais segura com o irmão. Porque essas coisas você não pode fazer com seu pai e sua mãe, porque você é dependente dos pais. Com os irmãos, não. Então, a gente já vê essa ambiguidade na relação com os irmãos quando é assim, só eu posso bater, mas ninguém. Né? Só eu posso xingar, mas ninguém. Se alguém de fora botar a mão ou xingar, né? Então a gente percebe já a dualidade nessa relação, ok? Já vou chegar lá, tá, gente? Mas é importante eu fazer essa introdução sobre a figura dos irmãos, tá? Então a gente pode colocar a nossa agressividade para fora e ao mesmo tempo criar esse apego, ok? Com os pais a gente vai ser sempre criança, né? Mesmo no nosso imaginário, quando a gente se vê no nosso imaginário diante das figuras parentais, a gente regride, a gente volta a essa infantilidade.
Mas a relação com os irmãos, principalmente do mesmo sexo, é a mais tensa, como diz a autora, a mais volátil e ambivalente que a gente vai conhecer nessa vida. A gente pode ter irmãos substitutos, como por exemplo um amigo, uma amiga, pode. Mas esse irmão pode ter essa projeção? Pode. Vai ser essa mais volátil, mais tensa. A dualidade é tão presente ali, né? Que é a mais... como que fala? Como tu puxa assim, ai gente, fugiu. Cabo de guerra que a gente pode encontrar na vida, tá? E aqui a gente pode pegar um paralelo simbólico sobre a imagem do irmão ou da irmã interior, tá? Que pode aparecer em sonhos para nós, ou numa fantasia, numa projeção, tá? Desse eu idealizado, mas também cheio de raivinha, tá? Que pode unir nessa imagem alguém que eu idealizo, mas também alguém que representa aspectos da minha sombra, tá? Numa única figura. E esse confronto com esse nosso gêmeo interior, tá? Ele é muito importante para o nosso processo de individuação. A gente vê a figura dos gêmeos nos mitos, nos contos de fadas dos irmãos, né? Que brigam, mas que no final acabam se ajudando, tá? Independente se existe uma irmã ou irmão literal, ok? Tá? Por quê? Assim como... Porque o irmão também é uma imagem arquetípica, tá? É um arquétipo, que a gente vê em mitos, em contos de fadas, em várias histórias de literatura, né? Vou citar uma aqui, que é bem esse aspecto de cisão, de dualidade de sombra. Dr. Jack, Dr. Hyde, não, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, isso, tá? Aí eu já tô enrolando a língua, gente, tá? E ela pode estar presente, mesmo que não exista a figura literal, está presente dentro de nós, tá? Então, quando não existe essa figura, podem existir figuras substitutivas de irmãos e irmãs, substitutas ou imaginárias. É muito comum se criar um amigo imaginário, que é quase alguém da família e um irmão para essa pessoa, tá? A gente vê isso muito com as crianças, de criar esse amigo imaginário, que é a figura que dorme com eles, brinca com ele, come com ele, ok? O Jung, ele se debruçou também bastante sobre esse estudo dos irmãos, né? Ele fala muito do tema dos irmãos hostis, tá? Que é um tema que para ele simbolizava todas as antíteses e de modo especial as duas abordagens opostas no trato com a influência poderosa do inconsciente. Negação ou aceitação, ou seja, o irmão tem a ver com a imagem do inconsciente, se a gente aceita ou nega, tá? Ou a gente tem um realismo ou misticismo em relação ao nosso inconsciente, tá? O estudo desse tema... Desculpa, gente. Hoje eu tô toda... O estudo desse tema sempre remetia Jung aos dois irmãos do conto de E.T.A. Hoffmann, que chama O Elixir do Diabo, tá? É um conto que fala do elixir do diabo. A interpretação... Aqui, cadê? A interpretação que Jung oferece desse conto mostra que a negação e o medo que o protagonista sente a respeito do seu malicioso, sinistro irmão levam à rigidez, à estreiteza de mente, a uma inflexibilidade violenta, à unidimensionalidade do homem sem sombra. Então, esse confronto com esse irmão interno, que às vezes a gente pode ver numa figura sombria, sinistra, que é igual, do mesmo sexo que a gente, ela traz a nossa sombra e ela traz uma bidimensionalidade. Isso tem muito a ver com a consciência da dualidade em nós, que é a temporada geminiana, tá? Quero citar aqui o que o Jung fala também dos irmãos nos Dióscuros gregos, que são os irmãos gêmeos Castor e Pólux, ok? Um era mortal e o outro imortal. Essa imagem do irmão mortal e o outro imortal fala de um aspecto do nosso ego, que é mortal, mas também de um aspecto da sombra que é arquetípico, tá?
Então a gente vai ver em textos do Jung, ora ele falando da sombra como algo negativa, ora falando através do olhar do ego, tá? Mas também tem uma base arquetípica para a sombra, né? Que é esse que é o imortal, tá? E ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte para nossa reflexão: somos aquele par de dióscuros, um dos quais é mortal e o outro imortal, e que, embora sempre juntos, jamais serão um só. Talvez preferíssemos ser sempre eu e nada mais, mas nos defrontamos com aquele amigo ou inimigo interior. E se ele é nosso amigo ou inimigo, depende de nós mesmos, né? Então aqui cabe a reflexão sobre a temporada geminiana, o quanto a gente suporta essa dualidade dentro de nós, sabendo que nós nunca seremos, que existem os dois ou mais de um dentro de nós, mas que nunca serão o eu, né? E como a gente se relaciona com essas imagens desse irmão arquetípico, irmã, dentro da gente, né? Com essa paridade, né, de consciência e sombra. Então fica aqui a reflexão para essa temporada geminiana.